Capítulo 18. Muitos os chamados e poucos escolhidos. Parábola da festa de núpcias. A porta estreita. Nem todos que dizem, Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. A quem muito foi dado, muito será pedido. Instruções dos Espíritos. Será dado àquele que tem. Reconhece-se o cristão por suas obras. Parábola da festa de núpcias. Jesus, falando ainda em parábolas, lhes disse: O reino dos céus é semelhante a um rei, que, querendo fazer as bodas de seu filho, enviou seus servidores para chamar às bodas aqueles que foram convidados, mas eles se recusaram a ir. Ele ainda enviou outros servidores com ordem de dizer de sua parte aos convidados: Preparei meu banquete, matei meus bois e tudo que tinha engordado, tudo está pronto, vinde às bodas. Mas eles, desprezando o convite, se foram, um à casa de campo e outro para seu negócio. Os outros lançaram mão de seus servidores e os mataram, após lhes terem feitos vários ultrajes. O rei, tendo ouvido isto, irou-se e, tendo enviado seus soldados, exterminou esses homicidas e queimou a cidade deles. Então disse a seus servidores: A festa de bodas está pronta, mas os que foram convidados não foram dignos. Ide, pois, a encruzilhadas e chamai às núpcias todos que encontrardes. Seus servidores foram então para as ruas e chamaram todos aqueles que encontraram, bons e maus, e a sala de bodas ficou repleta de pessoas que sentaram à mesa. Entrou o rei em seguida para ver aqueles que estavam à mesa, e tendo percebido um homem que não estava vestido com a roupa nupcial, lhe disse: Meu amigo, como entraste aqui sem ter a roupa nupcial? E esse homem ficou mudo. Então o rei disse às pessoas: Atai-lhe as mãos e os pés, e lança-os nas trevas exteriores. Lá haverá prantos e ranger de dentes, pois muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Mateus, capítulo 22, versículo 1 a 14. O incrédulo ri desta parábola, que lhe parece de uma ingenuidade pueril, pois não compreende que possa haver tanta dificuldade para ir a uma festa, e ainda mais quando os convidados chegam ao ponto de massacrar os enviados do dono da casa. As parábolas, diz o incrédulo, são, sem dúvida, alegorias, mas é preciso que elas não saiam do limite do aceitável. O mesmo se pode dizer de todas as alegorias, das fábulas mais engenhosas, se não tirarmos do seu enredo sentido oculto. Jesus compunha as suas com os fatos usuais e vulgares da vida, e as adaptava aos costumes e ao caráter do povo a quem falava. A maioria delas tinha como objetivo fazer o povo compreender a ideia da vida espiritual. O significado só é incompreensível quando aqueles que as interpretam não as observam desse ponto de vista. Nesta parábola, Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é alegria e felicidade, a uma festa de núpcias. Em relação aos primeiros convidados, refere-se aos hebreus, que foram os primeiros chamados por Deus para o conhecimento de sua lei. Os enviados do rei são os profetas, que convidaram os judeus a seguir o caminho da verdadeira felicidade, mas suas palavras eram pouco escutadas. Suas advertências eram desprezadas e muitos foram mesmo massacrados como servidores da parábola. Os convidados que se desculpam por terem de ir cuidar dos campos e de seu negócio representam as pessoas que, absorvidas pelas coisas do mundo, são indiferentes em relação às coisas celestes. Era uma crença para os judeus de então, de que sua nação deveria ter o domínio sobre todas as outras. Deus não tinha, de fato, prometido a Abraão que seus descendentes cobririam toda a terra, mas, como sempre, desprezando a substância, tomaram o ensinamento divino pelo lado dos seus interesses e acreditavam realmente no domínio da sua nação no plano material sobre as outras. Antes da vinda do Cristo, com exceção dos hebreus, todos os povos eram idólatras e politeístas.
Se alguns homens mais instruídos haviam atingido a ideia de unidade divina, esta ideia permaneceu no estado de opinião pessoal, pois em nenhuma parte foi aceita como verdade fundamental, a não ser por alguns iniciados que ocultavam seus conhecimentos sob o véu do mistério, impenetrável à compreensão do povo. Os hebreus foram os primeiros que praticaram publicamente o monoteísmo. Foi a eles que Deus transmitiu sua lei, inicialmente por Moisés, depois por Jesus. E foi desse pequeno foco que partiu a luz, que deveria expandir-se pelo mundo inteiro, triunfar sobre o paganismo e dar a Abraão uma posteridade espiritual tão numerosa quanto as estrelas do firmamento. Mas os judeus, embora rejeitassem completamente a idolatria, haviam negligenciado a lei moral, para se dedicar à prática mais fácil do culto exterior. O mal atingiria o seu ponto mais extremo. A nação dominada pelos romanos estava desfigurada pelas lutas políticas, dividida pelas seitas. A incredulidade havia penetrado até mesmo no templo. Foi então que apareceu Jesus, enviado para chamá-los à observância da lei e abrir-lhes os novos horizontes da vida futura. Sendo os primeiros a serem convidados para o grande banquete da fé universal, rejeitaram a palavra do celeste Messias e sacrificaram-no. Foi assim que perderam o fruto que deveriam ter colhido de sua própria iniciativa. Seria injusto, entretanto, acusar todo o povo por esse estado de coisas. A responsabilidade coube principalmente aos fariseus e aos saduceus, que tinham arruinado a nação por orgulho e fanatismo de uns e pela incredulidade de outros. É a eles que Jesus compara os convidados que se recusam a comparecer à festa das núpcias. Depois acrescenta: o rei, vendo isto, convidou todos aqueles que se encontravam nas encruzilhadas, bons e maus. Queria dizer com isso que a palavra iria ser pregada a todos os outros povos, pagãos e idólatras, e que estes, aceitando-a, seriam admitidos na festa no lugar dos primeiros convidados. Mas não basta ser convidado. Não basta dizer-se cristão, nem sentar-se à mesa para fazer parte do banquete celestial. É preciso, antes de mais nada, e como condição primeira, estar vestido com a roupa nupcial, ou seja, ter a pureza de coração e praticar a lei conforme o Espírito. Acontece que essa lei está totalmente contida nessas palavras. Fora da caridade não há salvação. Mas, entre todos os que ouvem a palavra divina, poucos são os que aguardam, colocando-a em prática, e poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus. Foi por isso que Jesus disse: muitos são chamados e poucos escolhidos. A porta estreita. Entrai pela porta estreita, pois a porta da perdição é larga e o caminho que ela conduz é espaçoso, e há muitos que por ela entram. Como a porta da vida é pequena, como o caminho que ela conduz é estreito, e como há poucos que a encontram. Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. Alguém da multidão lhe perguntou: Senhor, são poucos os que se salvam? Ele respondeu: Fazei esforços para entrardes pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão por ela entrar e não poderão. E quando o pai de família tiver entrado e tiver fechado a porta, e que estando do lado de fora começardes a bater à porta dizendo: Senhor, abre-nos, ele vos responderá: Eu não sei de onde sois. Então recomeçareis a dizer: Comemos e bebemos em vossa presença, e ensinastes em nossas praças públicas. E ele vos responderá: Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, vós todos que cometeis iniquidades. E então haverá choros e ranger de dentes quando virdes que Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas estarão no reino de Deus, e que vós outros ficareis excluídos. Virão do Oriente, do Ocidente, do Setentrião e do meio-dia muitos que terão lugar na festa do reino de Deus. Então aqueles que forem os últimos serão os primeiros, e os que forem os primeiros serão os últimos. Lucas, capítulo 13, versículo 23 a 30. Larga é a porta da perdição, porque as más paixões são numerosas e o caminho do mal é frequentado pela maioria.
A da salvação é estreita, pois o homem que quer transpô-la deve fazer grandes esforços para vencer suas más tendências, e poucos se submetem a isso. É o complemento do ensinamento moral. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Tal é o estado atual da humanidade terrena, pois sendo a Terra um mundo de expiação, nela o mal predomina, mas quando se transformar, o caminho do bem será o mais frequentado. Este ensinamento deve ser entendido na sua verdadeira significação e não no sentido que as palavras expressam. Se fosse esse o estado normal da humanidade, Deus teria voluntariamente condenado à perdição a imensa maioria de suas criaturas. Suposição inadmissível, desde que se reconheça que Deus é todo justiça e bondade. Mas de quais faltas esta humanidade seria culpada para merecer uma sorte tão triste, no presente e no futuro, se estivesse na sua totalidade relegada à terra e se a alma não tivesse tido outras existências? Por que tantos entraves no caminho? Por que essa porta tão estreita para ser transposta por tão poucos, se a sorte da alma está definitivamente fixada após a morte? É assim que, com a ideia de uma única vida, o homem está sempre em contradição consigo mesmo e com a justiça de Deus. Com a vivência anterior da alma e a pluralidade dos mundos, o horizonte se alarga. A luz ilumina os pontos menos esclarecidos da fé. O presente e o futuro tornam-se solidários com o passado, e então, só assim se pode compreender toda a grandeza, toda a verdade e toda a sabedoria dos ensinamentos morais do Cristo. Nem todos aqueles que dizem, Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Nem todos os que dizem, Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas entrará aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em vosso nome? Não expulsamos demônios em vosso nome? E não fizemos diversos milagres em vosso nome? E então lhes direi em voz alta, afastai-vos de mim, vós que cometeis atos de iniquidade. Mateus capítulo 7, versículo 21 a 23. Todo aquele que ouvir estas palavras que eu digo e as praticar será comparado a um homem sábio que construiu sua casa sobre a rocha, e quando a chuva cai e os rios transbordaram e os ventos sopraram e se abateram sobre esta casa, ela não caiu, pois foi fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve estas palavras que eu digo e não as pratica, será como um homem insensato que construiu sua casa sobre a areia, e quando a chuva veio, e os rios transbordaram, e os ventos sopraram e se abateram sobre essa casa, ela então desmoronou, e foi grande a sua ruína. Mateus, capítulo 7, versículo 24 a 27. Lucas, capítulo 6, versículo 46 a 49. Aquele, pois, que violar um desses menores mandamentos e que ensinar aos homens a violá-los, será tido como o último no reino dos céus. Porém, aquele que os cumprir e ensinar será grande no reino dos céus. Mateus, capítulo 5, versículo 19. Todos aqueles que reconhecem a missão de Jesus dizem, Senhor, Senhor, mas de que serve chamá-lo de mestre ou senhor se seus ensinamentos não são seguidos? São cristãos aqueles que o honram por seus atos exteriores de devoção e o sacrificam, ao mesmo tempo, no altar do orgulho, do egoísmo, da ambição e de todas as paixões? São seus discípulos aqueles que passam dias orando e não são nem melhores, nem mais cardiosos, nem mais indulgentes para com seus semelhantes? Não. Porque assim como os fariseus, têm a prece nos lábios e não no coração. Com a forma cerimonial podem impor-se aos homens, mas não a Deus. É em vão que dirão a Jesus, Senhor, profetizamos, ou seja, ensinamos em vosso nome, expulsamos os demônios em vosso nome, bebemos e comemos convosco.
Ele responderá: Não sei quem sois, afastai-vos de mim, vós que cometeis iniquidades, vós que desmentis as vossas palavras com as vossas ações, que caluniais vosso próximo, que expoliais as viúvas e cometeis adultério. Afastai-vos de mim, vós cujo coração destila ódio e fel, vós que derramais o sangue de vossos irmãos em meu nome, que fazeis correr as lágrimas ao invés de secá-las. Para vós haverá choro e ranger de dentes, pois o reino de Deus é para aqueles que são dóceis, humildes e caridosos. Não espereis dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade de vossas palavras e vossas genuflexões. O único caminho que está aberto para vós, para encontrar a graça perante Ele, é a prática sincera da lei do amor e da caridade. As palavras de Jesus são eternas, pois são a verdade. Elas são não somente a salvaguarda da vida celeste, como também são a garantia da paz, da tranquilidade e da estabilidade para os homens nas coisas da vida terrena. Porque todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiarem nas suas palavras serão estáveis como a casa construída sobre a rocha, e os homens as conservarão, pois nelas encontrarão a felicidade, mas as que, porém, forem violação daquelas palavras, serão como a casa construída sobre areia. O vento das transformações e o rio do progresso as levarão de arrastão. A quem muito foi dado, muito será pedido. O servidor que soube a vontade de seu mestre e que não se apercebeu e não fez o que lhe foi pedido, apanhará rudemente. Mas aquele que não soube de sua vontade, que fizer coisas dignas de castigo, apanhará menos. Pedir-se-á muito àquele que muito recebeu, e prestará contas àquele a quem foram confiadas muitas coisas. Lucas, capítulo 12, versículos 47 e 48. Vim a este mundo para fazer um julgamento, a fim de que aqueles que não veem vejam, e aqueles que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que com ele estavam ouviram estas palavras e lhe disseram: Somos nós, acaso, também cegos? Jesus lhes respondeu: Se fosseis cegos, não teríeis pecados. Mas agora dizeis que vedes, e é por isso que o pecado permanece em vós. João, capítulo 9, versículo 39 a 41. É principalmente aos ensinamentos dos Espíritos que se aplicam estas palavras de Jesus. Todo aquele que conhece os ensinamentos do Cristo é certamente culpado se não os praticar, mas além do Evangelho que os contém estar somente divulgado entre as religiões cristãs, mesmo entre estas muitas pessoas não o leem. E entre as que o leem, muitas não o compreendem. Disso resulta que as palavras de Jesus ficam perdidas para grande número de pessoas. O ensino dos Espíritos reproduz estas palavras de Jesus sobre diferentes formas e, por isso, desenvolve-as e comenta-as para colocá-las ao alcance de todos e tem uma característica própria: é universal. Qualquer um, letrado ou não, tem ou não uma crença, cristão ou não, pode recebê-lo, porque os Espíritos se manifestam em todos os lugares. Nenhum daqueles que recebe o ensinamento, diretamente ou por intermédio de outras pessoas, pode alegar ignorância ou desculpar-se, nem por sua falta de instrução, nem por falta de clareza ao sentido alegórico. Aquele, pois, que conhece os ensinamentos de Jesus e não os coloca em prática para melhorar-se, que os admira como coisas interessantes e curiosas, sem que o coração seja tocado por eles, que ao seu contato não se torna menos fútil, menos orgulhoso, menos egoísta, menos apegado aos bens materiais, nem melhor para com seu próximo, é tanto mais culpado quanto mais haja tido meios de conhecer a verdade. Os médios que obtêm boas comunicações são ainda mais repreensíveis se persistirem no mal, pois, muitas vezes, escrevem sua própria condenação e, se não fossem cegos pelo orgulho, reconheceriam que é a eles mesmos que os espíritos se dirigem. Mas, ao invés de tomar para si as lições que escrevem ou que vêm escrever, seu único pensamento é aplicá-las aos outros, confirmando assim estas palavras de Jesus: Vedes um argueiro no olho de vosso próximo, e não vedes a trave no vosso. Por estas outras palavras, se fosseis cegos, não teriam. Jesus quer dizer que a culpa existe em razão de conhecimento que se possui. Portanto, os fariseus, que tinham